Paulo de Tarso, também conhecido como o Apóstolo Paulo, se destaca como uma figura monumental na história do cristianismo. Ele é amplamente reconhecido por sua dedicação inabalável e seu papel crucial na disseminação dos ensinamentos de Jesus Cristo. Seus esforços incansáveis para espalhar os ensinamentos de Jesus além das comunidades judaicas ajudaram a moldar o desenvolvimento da fé cristã. Paulo viajou extensivamente, pregando para gentios e judeus e estabelecendo igrejas em várias cidades do Império Romano. Nascido em Tarso, uma cidade na Cilícia romana, Paulo inicialmente perseguiu os primeiros cristãos. Como um fariseu zeloso, ele via os seguidores de Jesus como uma ameaça à tradição judaica. Sua experiência de conversão dramática, no entanto, o transformou em um dos defensores mais ardentes do cristianismo. No caminho para Damasco, Paulo teve uma visão de Jesus que mudou completamente sua vida e missão. A vida e o trabalho de Paulo continuam a inspirar e desafiar pessoas de fé hoje. Seus escritos e ações são estudados e reverenciados por milhões ao redor do mundo. Suas cartas, que formam uma parte significativa do Novo Testamento, oferecem sabedoria atemporal sobre fé, amor e a condição humana. Elas abordam questões teológicas complexas e fornecem orientação prática para a vida diária dos cristãos. Através de suas epístolas, Paulo continua a falar com uma voz poderosa e relevante, ecoando através dos séculos. Paulo nasceu com o nome Saulo, em uma cidade chamada Tarso, localizada na região da Cilícia, que hoje faz parte da Turquia moderna. Provavelmente entre 5 e 10 anos depois de Cristo, ele cresceu em um ambiente multicultural, influenciado tanto pela cultura grega quanto pela romana. Ele era um cidadão romano e um fariseu, membro de uma seita judaica rígida, conhecida por sua estrita observância da lei mosaica. Inicialmente, Saulo era um oponente ferrenho do movimento cristão em ascensão, acreditando que os seguidores de Jesus estavam distorcendo a fé judaica. Ele via suas crenças como uma ameaça à lei e tradição judaicas, e por isso dedicou-se a perseguir os cristãos, acreditando estar protegendo sua fé. No entanto, a vida de Saulo teve uma guinada dramática na estrada para Damasco, onde ele estava a caminho para prender mais seguidores de Jesus. Ele encontrou o Jesus ressuscitado em uma visão cegante que o deixou temporariamente cego e profundamente abalado. Essa experiência o mudou profundamente, levando-o a questionar tudo o que acreditava e a reconsiderar sua vida e suas ações. Saulo se converteu ao cristianismo adotando o nome Paulo e dedicando sua vida a espalhar o evangelho, tornando-se um dos mais fervorosos defensores da fé cristã e um dos apóstolos mais influentes da história. Paulo embarcou em 3 extensas jornadas missionárias pelo Império Romano. Ele viajou milhares de quilômetros, principalmente a pé, para compartilhar a mensagem de Jesus. Suas viagens o levaram pela Turquia, Grécia e Roma dos dias modernos. Paulo estabeleceu numerosas comunidades cristãs, pregando em sinagogas, mercados e casas. Ele enfrentou oposição e perseguição, mas sua determinação nunca vacilou. Ele acreditava apaixonadamente no poder transformador do Evangelho. Uma parte significativa do legado de Paulo reside em suas cartas. Ele escreveu para as jovens comunidades cristãs que estabeleceu, respondendo às suas perguntas, oferecendo orientação e esclarecendo questões teológicas. Essas cartas, incluindo Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios, tornaram-se textos fundamentais para a igreja cristã em desenvolvimento. Os escritos de Paulo abordaram uma ampla gama de tópicos. Ele explorou a natureza da salvação, a importância da fé e do amor, e o relacionamento entre judeus e gentios na comunidade cristã. Seção 5. O poder das palavras, de Paulo, temas e ensinamentos. As cartas de Paulo são caracterizadas por sua prosa poderosa, profundidade teológica e conselhos práticos. Ele escreveu para diversas comunidades cristãs, abordando questões específicas e oferecendo orientação espiritual.
Um de seus temas centrais é o conceito de justificação pela fé. Paulo argumentou que a fé em Jesus Cristo é o único caminho para a salvação, uma ideia revolucionária que desafiou as normas religiosas da época. Ele enfatizou que a salvação é um presente de Deus, recebido através da fé em Jesus Cristo, não através da aderência à lei judaica. Essa mensagem foi crucial para a expansão do cristianismo, pois abriu as portas para gentios e não judeus. Paulo também enfatizou a importância do amor como o cumprimento da lei. Ele ensinou que o amor é a essência da vida cristã e que todas as outras virtudes derivam dele. Ele encorajou os cristãos a viverem vidas caracterizadas pelo amor, perdão e unidade. Paulo acreditava que a comunidade cristã deveria ser um reflexo do amor de Cristo, promovendo a paz e a harmonia entre seus membros. Seus ensinamentos sobre o Espírito Santo, a Igreja como o corpo de Cristo e o retorno de Jesus moldaram profundamente a teologia cristã. Ele descreveu o Espírito Santo como um guia e consolador, essencial para a vida espiritual dos crentes. Paulo também falou extensivamente sobre a segunda vinda de Cristo, encorajando os cristãos a viverem em expectativa e preparação para esse evento. Seus escritos continuam a influenciar a fé e a prática cristã até hoje, destacando a relevância duradoura de suas palavras. Seção 6 Provas e Tribulações, enfrentando a perseguição. As jornadas missionárias de Paulo foram repletas de desafios. Ele enfrentou oposição tanto de líderes judeus que o viam como um herege, quanto de autoridades romanas que viam o cristianismo como uma ameaça. Ele foi espancado, preso e naufragou várias vezes. Apesar dessas dificuldades, o espírito de Paulo permaneceu inabalável. Ele via seus sofrimentos como um testemunho de sua fé e uma oportunidade de se identificar com o Cristo sofredor. Seção 7. O fim de um mártir. A morte de Paulo em Roma. Por volta de 64 d.C., Paulo foi preso em Jerusalém e enviado a Roma para ser julgado perante o imperador Nero. Enquanto estava preso em Roma, ele continuou a pregar e escrever. A tradição diz que Paulo foi decapitado em Roma durante a perseguição de Nero aos cristãos. Sua morte, como sua vida, tornou-se um poderoso símbolo de fé e sacrifício para a comunidade cristã primitiva. Seção 8. A influência duradoura de Paulo, moldando o cristianismo. O impacto de Paulo no cristianismo é imensurável. Suas jornadas missionárias espalharam a mensagem cristã por toda parte, estabelecendo igrejas e nutrindo novos conversos. Suas cartas forneceram base teológica e orientação prática para essas comunidades em formação. Os escritos de Paulo continuam a ser estudados e debatidos por teólogos e cristãos de todas as denominações. Seus ensinamentos sobre graça, fé e o poder transformador do Evangelho permanecem centrais para a crença cristã. Seção 9. Conclusão. Um legado que perdura. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, deixou uma marca indelével na história do cristianismo. De sua conversão dramática ao seu trabalho missionário incansável e seus escritos profundos, a vida e o legado de Paulo continuam a inspirar e desafiar pessoas de fé hoje. Sua crença inabalável no poder do Evangelho, sua disposição para suportar as dificuldades por sua fé e sua mensagem duradoura de amor e esperança servem como um testemunho atemporal do poder transformador da fé.